Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que houve de novo aqui na nova versão 2.2.8 do sistema de cardápio digital White Label aqui da ProSize, beleza? Então basicamente eu não vou abordar tudo porque foram muitos ajustes, alguns pequenos. Eu vou mostrar os principais e que eu julgo necessariamente importante para mostrar para vocês, beleza? Primeiramente, eu fiz um ajuste aqui no horário de atendimento, tinha muita gente solicitando. Anteriormente, você só conseguia definir um período de atendimento e agora você consegue cadastrar múltiplos períodos. Então, por exemplo, eu posso ativar aqui o atendimento dia de domingo e eu posso definir mais de um período. Então, eu posso definir, por exemplo, aqui que o cliente ele vai atender, vai começar a atender a partir das 8 da manhã até as 11 e posso adicionar outro período aqui, onde ele pode atender ali das 13 às 18, beleza? Lembrando que você consegue cadastrar ilimitados períodos, então caso eu quisesse cadastrar mais outro período aqui, eu cadastraria aqui entre, por exemplo, das 20 às 23, e automaticamente o sistema iria ativar e desativar o sistema, o horário de atendimento para esses horários, beleza? Lembrando que sempre que realizar um ajuste aqui, para efetivar essas mudanças, é obrigatório que você clique aqui no botão de salvar horários. Então, se eu vier aqui do cardápio da minha loja, você vê que quando eu atualizo aqui, ó, já aparece aqui que aos domingos eu atendo por três períodos, das 8 às 11, das 3 às 18 e das 20 às 23 horas, beleza? Mais um recurso que foi adicionado foi esse ícone aqui em cima, tinha muita gente pedindo também uma forma de ativar ou desativar o status do sistema. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ó, o sistema está offline, eu clico aqui, ele passa imediatamente para online, beleza? Então, se eu vier aqui na página da loja, você vê que agora o sistema vai aparecer como online. Por que foi adicionado esse botão aqui? Porque às vezes a loja precisa, o lojista precisa fechar de imediato a loja por falta de insumo, e aí para desativar, para que clientes não acessem o link do cardápio digital e consigam realizar pedido, você consegue ativar e desativar imediatamente aqui o status do sistema. Lembrando que assim que o lojista ele clica aqui e ajusta manualmente esse horário de atendimento, para o sistema conseguir capturar novamente o horário e definir o status do sistema a partir do horário de atendimento, é necessário vir aqui nessa configuração e definir como automático. Dessa forma, quando selecionar aqui o modo de ativação e pausa automático, automaticamente o sistema vai voltar a reconhecer o horário de atendimento e aí ele define o status do sistema conforme o horário de atendimento que foi cadastrado aqui, beleza? Outro recurso que foi adicionado aqui ao sistema é a questão da importação em massa, tinha muita gente pedindo isso também. Justamente uma forma de você conseguir editar, criar e editar produtos, complementos e grupos de complementos através de planilha, que é muito mais rápido do que você está cadastrando manualmente aqui produto por produto. Então, essa configuração ficou aqui em gerenciar cardápio, submenu importação em massa. E aí, para estar criando ou editando um produto, você baixa aqui a planilha de produtos que já foram cadastrados. E aí você vê que já faz o download aqui, você clica nessa planilha que foi baixada. E aí, você faz as edições necessárias aqui, beleza? E aí você vem aqui, ó. Caso você queira cadastrar um produto, você adiciona uma nova linha, beleza? Não informa o ID, a coluna ID você não informa. E aí o sistema, quando for realizar a importação desse produto, ele vai saber que é um produto novo, porque não tem o campo ID preenchido, beleza? Eu vou gravar um vídeo exclusivamente sobre isso, sobre essa importação em massa. Então aqui, como recapitulando, como eu falei para vocês, consegue importar produtos, complementos e grupo de complementos. E aí você consegue cadastrar o catálogo ali do seu cliente mais rapidamente, beleza? Outro recurso que foi adicionado aqui, muita gente estava pedindo também, é esse menuzinho aqui de configurações e design do cardápio digital. Então, a partir de agora, você consegue cadastrar banners para ficar apresentando ali no slide, na página principal do cardápio. Então, se eu vier aqui, eu vou acessar aqui o cardápio digital, ver cardápio para ver os itens da loja. Estamos fechados no momento, deixa eu só alterar aqui o status da loja, para que a gente possa realizar um teste. Pronto, você vê aqui, ó, que antes aparecia aqui as categorias e aqui embaixo os produtos. E antes desses produtos aqui, abaixo da barra de pesquisa, você consegue agora adicionar banners para ficar exibindo ali em slide, tá certo? Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui um novo banner, vou selecionar uma imagem aqui do meu computador e aí vou salvar. E você vê quando eu volto aqui e recarrego, você vê que agora aparece aqui, ó, um banner. Se eu adicionar mais uma e salvar, você vê agora que quando eu recarrego, aparece um slide onde eu posso, ó, exibir ali informações para o meu cliente, tá certo? Muito útil. Além disso, além de você colocar aqui, você consegue, por exemplo, definir um link de direcionamento. Então, quando o cliente ele clicar nessa imagem, ele vai ser direcionado para algum site que você quiser, algum link. Então, se eu colocar aqui direcionando o Google,
Vou aqui salvar. Você vê, ó, que quando eu recarrego, se o cliente ele clicar no banner, ele vai ser direcionado para o link que você colocou ali, beleza? E você também pode ter o tipo de direcionamento para um produto da sua loja. Então você coloca aqui a opção produto e aí você define o produto aqui, o ID do produto. Então para pegar o ID do produto você pode vir aqui, ó, produtos. E aí tem todos os produtos aqui. Então, por exemplo, a jarra de suco aqui está com o ID número 6. Você vem aqui, ó, coloca 6, beleza? Salva. E aí sempre que o usuário, o cliente, ele clicar nesse banner, ele vai abrir o produto de D6. Então vou recarregar aqui a tela para vocês verem, beleza? E aí eu vou clicar aqui, ó. E ele já abriu aqui, ó. Tá vendo a jarra de suco. Às vezes para você definir uma promoção, de repente o cliente quer mostrar ali uma promoção de determinado produto aqui nos banners e assim que o cliente ele clica já vai ser direcionado diretamente para o produto, tá certo? Muito útil. Outra coisa agora é que você consegue, o lojista ele consegue configurar as cores, lá, algumas cores ali da loja. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para minha tela de apresentação e você vê que essa cor aqui de fundo agora, o lojista ele consegue alterar. Por exemplo, eu vou definir aqui, ó, uma cor azul, depois passando para um rosa e finalizando com preto. Aqui você consegue ter um exemplo de mais ou menos como que vai ficar, e aí você salva. E aí quando salva, eu vou voltar aqui para recarregar e você vê que o fundo aqui mudou, beleza? Ó, fica bem elegante mesmo. E aqui, para alterar a cor dessa fonte aqui do nome da loja, você vem para essa configuração de baixo. Então, se eu quisesse ali, por exemplo, uma fonte de cor vermelha aqui no Jairo Lanches, era só clicar aqui, selecionar aqui a cor vermelha, e aí quando eu salvasse, automaticamente aqui já mudava para uma cor vermelha. Apesar que o branco ele combina mais, né? Outra questão que você consegue alterar aqui é esse botão do ver cardápio. Então, caso você queira aplicar outra cor diferente do padrão, que é branco, você viria aqui, selecionaria um, um gradiente aqui de duas cores. E aí, quando eu clico aqui em salvar e volto aqui na minha tela, o botão ali já mudou de cor, beleza? E da mesma forma, a fonte ver cardápio está em vermelho, não ficou muito legal. Eu venho aqui para baixo, posso definir ela branca, beleza? E aí, a fonte aqui já muda, beleza? Caso você queira definir uma cor única aqui para um botão, é só você repetir a mesma cor em ambos os campos aqui. Então, se eu quisesse ele todo vermelho, em vez de um gradiente vermelho puxando para o preto, eu viria aqui e arrastaria aqui para o meu vermelho, beleza? E aí ele ficaria todo, o meu botão ficaria todo vermelho, ok? Outro ajuste que pode ser feito, quando clicar aqui em ver cardápio, esse topo aqui, ó, ele pode ser alterado também. Então, ao invés de branco, você pode definir outra cor, o lojista pode definir outra cor, assim como a fonte dele também, que seria essa última configuração aqui, ó. Beleza? Gradiente do topo do cardápio. Então, posso colocar aqui da mesma forma igual ao outro. Eu vou puxar aqui um azul puxando para o branco. Aqui tem a pré-visualização de como que vai ficar. E aí, quando eu recarrego, você vê que já alterou aqui em cima, da mesma forma a fonte aqui você pode alterar, beleza? Vou salvar aqui, você vê que tem um ajuste aqui em tempo real, a fonte agora está vermelha, beleza? É uma configuração mínima aí para o lojista que quer ajustar algumas cores ali no cardápio da loja, beleza? E por último aqui temos uma configuração extra que eu adicionei, eu acho que mais para frente deve ter algumas outras configurações que eu possa achar necessário colocar, que no caso aqui é o rótulo do valor do produto, quando o valor do produto é definido pelos complementos. Então, por exemplo, você cadastrou ali um produto zerado, isso acontece muito, por exemplo, quando é um produto de pizza, onde o produto ele vai ser, o valor do produto vai ser definido a partir do momento que o cliente ele seleciona qual é o sabor da pizza. Ao invés de aparecer aqui a definir, você pode definir qualquer outro texto ali para aparecer quando esse produto tiver valor zerado. Beleza? Então, caso eu quisesse mudar, eu colocaria aqui sob consulta, por exemplo, e aí você vê que ele é. Deixa eu recarregar aqui. E aí você vê que aparece aqui sob consulta ao invés de a definir. O padrão é a definir, mas você pode definir aqui qualquer texto que possa aparecer para itens que foram cadastrados de valor zerado, que são definidos os valores a partir do valor do complemento. Posso vir aqui e recarregar novamente, ó, que agora passou a ser opções. É uma configuração simples também, mas que tinha muita gente aí que estava solicitando essa mudança, beleza? Eu acredito que de mais importante nessa nova versão foram apenas esses recursos. Teve outros bem pequenos, mas que realmente eu acho que não é necessário falar. É justamente ali algumas configurações básicas. E aí, algumas configurações aqui de relatórios foram adicionados alguns também. Que antes não tinha esse tanto de relatório aqui, ó. Agora tem, beleza?
Mas que eu julgo importante mostrar para vocês é apenas esse. Assim, tem mais um aqui em conectar o WhatsApp, beleza? Que agora você consegue, o cliente ele consegue realizar algumas configurações aqui no chatbot, que antes não era possível, e na inteligência artificial, que é um limite, eu devo gravar vídeo exclusivamente sobre isso, beleza? Bom, pessoal, no mais é isso. Eu acredito que para essa atualização o que foi de mais interessante eu mostrei, e aí qualquer dúvida aí é só chamar, beleza?